Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos analisar junto uma partidaça de xadrez em que o Capa Blanca sacrifica 2 peões em troca de uma peça e vence o final com uma técnica assim impecável. Novamente o confronto entre Marshall e Capa Blanca, dessa vez o Marshall vem de brancas. Essa é a quarta partida da série que aconteceu no ano de 1909, em Nova York, nos Estados Unidos. Então, Frank James Marshall, dessa vez de brancas, enfrentando o Capa Blanca de pretas. Essa partida foi disputada no gambito da dama recusada, a defesa Tarrasch. Então vamos para a partida que é o que a gente gosta. Vamos ver como é que foi. E eu já vou adiantar que foi vitória do Capa Blanca, mas foi assim um final impecável jogado por ele. Eu aprendi muito, espero que vocês também aprendam alguma coisa com a análise dessa partida. Então vamos lá. Marshall começou com D4, peão da dama, o Capa Blanca respondeu com D5. C4, gambito da dama, Capa Blanca respondeu com E6. Gambito da dama recusado. Cavalo C3 e C5. Essa é a defesa escolhida aqui pelo Capa. A defesa Tarrasch. C5 nesse momento já questionando o peão central. Já disparando para desenvolver o cavalo sem bloquear o peão. C por D5 resolve tomar uma medida no centro aqui, tomando o peão central do Capa. Aí tem que retomar. E por D5 retomando o Capa Blanca. Cavalo F3. Cavalo C6. Muita pressão aqui nesse peãozinho central. Fica de olho já nas invasões desse cavalo também, né? Portanto, a partida segue com G3 aí feito pelo Marshall. Já deixa claro que é fianquetar aqui com bispo G2. Bispo E6. Capa Blanca desenvolve seu bispo já para trazer mais uma defesa para o seu peãozinho de D5. Não é tão legal fazer cavalo G5 agora já vir atrás desse bispo, porque perderia o peão central de D4 aqui, né? Tá caindo o peãozinho central. Portanto, o Marshall faz uma jogada bem melhor. Bispo G2, fianqueta e bispo E7. Olha como o Capa Blanca desenvolve primeiro o bispo do que este cavalo. Roque curto feito pelo Marshall e cavalo F6 feito pelo Capa Blanca. Bispo G5 atacando o cavalo, mas o cavalo está bem defendido. Portanto, o Capa Blanca faz um contra-ataque nessa posição. Ele faz cavalo E4. Contra-ataca aqui o bispo com 3 peças. Aí tem que trocar. O Marshall sabe muito bem, conhece muito bem a posição. Então ele faz bispo por E7 trocando os bispos. E dama por E7 retomando pelo Capa Blanca. Cavalo E5. Agora quem centraliza o cavalo é o Marshall. Vem a proposta de troca dos cavalos. Será que o Capa Blanca trocou? Capa Blanca fez cavalo por D4. Tomou o peãozinho central aí do Marshall. Não quer trocar os cavalos no momento. Ganha um peãozinho importante aqui nessa posição. Olha que posição curiosa, né? 3 cavalos aí disputando o centro. Numa briga ferrenha aí entre os cavalos. Entre os cavaleiros. A partida continuou com o cavalo por E4. O Marshall sabe que não dá para conviver com 2 cavalos chegando assim, dominando o centro. Ele já elimina um. Cavalo por D4. Capa Blanca aí tem que retomar fazendo D por E4. E3. Mais uma decisão aqui curiosa do Marshall. Ele não retoma esse peãozinho de imediato. Ele prefere atacar o cavalo central aí do Capa Blanca com E3. E já bloquear, né? O peãozinho de E também aí das pretas. Capa Blanca faz cavalo F3. Esse lance vem com cheque. O Marshall retoma de cavalo. Seu cavalo de E5 volta para F3. Tomando o cavalo aí do Capa Blanca. Aí tem que retomar para não ficar com uma peça a menos. Capa Blanca faz E por F3. E o Marshall toma de dama. Dama por F3. Colocando uma pressãozinha aqui no peãozinho de B7. Capa Blanca não dá nem bola para isso. Faz o roque curto nessa posição. Sempre tem torre B8 aqui agora, caindo o peãozinho de B2 lá depois, né? Então está defendido aí de maneira tática esse peão. Então o Marshall traz a torre para C1.
Coloca a torre aí, talvez colocar muita pressão aqui no peãozinho de C5, passar a torre na hora certa. Partida segue com torre B8, capa branca tira a torre para B8 para defender o peão de B7. E o mais importante, né, para sair dessa diagonal aqui da mira de uma dama, de um bispo do adversário, né, já coloca a torre em segurança na partida. Partida segue com dama E4, o Marshall centraliza sua dama. E dama C7, capa branca traz a dama para ajudar aqui a defender os peões por enquanto. Torre C3, o Marshall faz torre C3, eu imagino com a ideia de dobrar, né? E o capa branca segue com B5, avançando os peões aqui no flanco da dama contra o norte-americano. E3, acho que o Marshall não queria deixar chegar esse lance B4, né? É controlar um pouquinho a casa de B4, preparar o seu B4 também para na hora certa fazer. Portanto, capa branca segue com C4, avançando esse peão mais uma vez, indo para cima aqui com esses 3 peões contra 2 na ala da dama. Bispo F3, o Marshall traz o bispo para manobrar para essa diagonal. Talvez já ameaçando aqui bispo G4 para trocar, mas não sei se é grande vantagem também trocar esse bispo. Esse é o bispo do Fianchetto, né? Um bispo importante aí para as brancas. Torre D8, capa branca põe a torre na coluna aberta, como manda o manual. E torre D1, Marshall vem disputar a coluna D aí com capa branca. Capa branca não perde tempo jogando xadrez, então ele toma essa torre. Torre por D1, a única peça que retoma aí é o bispo. Bispo por D1 retomando aí pelo Marshall. Capa branca faz torre D8, novamente atacando esse bispo, colocando pressão no bispo. O bispo sai para a casa de F3, volta para a casa que ele estava, né? E a partida segue com G6. Sem pressa nenhuma, com calma. Capa branca faz G6 aqui para ganhar uma casinha de respiro para o seu rei. Para controlar bem o complexo de casas brancas aqui, já que as brancas têm o bispo e a dama já querendo armar alguns ataques aqui para cima do capa branca. Capa branca domina muito bem as casas brancas do tabuleiro, além de ganhar um respirinho para o seu rei. Portanto, o Marshall faz dama C6, abrindo a proposta de troca das damas aqui para o capa branca. Além de atacar a dama, também ataca esse peãozinho de B5. Capa branca faz dama E5, não quer trocar as damas no momento capa branca. Ele vem controlar essa diagonal de casas pretas. Ele continua defendendo seu peãozinho de B5, uma boa jogada aqui do capa branca. E o Marshall volta a dama para E4. O Marshall vem atrás dessa dama aí do capa branca, querendo trocar as damas aí de qualquer maneira. Capa branca dessa vez aceita, faz dama por E4, aí tem que retomar bispo por E4 retomando. E a partida segue com torre D1, capa branca coloca a torre lá na primeira já com cheque. Nenhuma peça das brancas entra na frente, o rei só tem uma casa para fugir. É o que o Marshall faz. Rei G2 e a partida segue com A5. Peãozinho atrasado aqui do capa branca. Ele já dispara, não quer ficar com esse peãozinho para trás, isolado lá atrás. Então ele já faz A5, ameaçando talvez um B4. Torre C2, o Marshall volta a torre aqui para tomar conta da fileira, né? Para não deixar principalmente o capa branca colocar a torre na sétima. Controlar já a sétima aqui do tabuleiro, que na verdade é a número 2. Fileira número 2. Capa branca segue com B4, segue expandindo aqui os peões na ala da dama. O Marshall tomou esse peão, fez A por B4. A por B4 retomou o capa branca. E volta o bispo para F3, o Marshall, para atacar a torre aí do capa. Capa branca fez torre B1. Já fica de olho nesse peão por trás. Uma posição interessante para a torre. E o Marshall faz bispo E2, ameaçando o peãozinho aqui de C, né? Já está recebendo o ataque do bispo e da torre.
tem a defesa apenas do bispo, né? Alguns seres humanos normais pensariam em avançar aqui, mas não é uma grande jogada agora para não perder esse peão. E não tem como defender esse peão aqui de novo as pretas, né? Então o Capa Branca faz a primeira jogada aqui espetacular no final de partida. Ele começa com B3, atacando a torre. Esse lance é muito incômodo aqui para o Marshall. E repara que a torre só tem duas casas, a casa de C3 e a casa de D2 para jogar. Tá meio presa. Se tomar de torre aqui, eu tomo a torre. Bispo toma. E cai até o peãozinho aqui de B2 depois, né? E dá a qualidade ainda a torre por bispo. Então não é uma boa tomar esse peão de torre. Também não é uma boa tomar de bispo. Então o Capa Branca toma a torre, né? Então o Capa Branca faz uma jogada ativa aqui no final muito legal, muito interessante. Defendendo o seu peão. Então a torre é obrigada a sair daí porque ela está atacada pelo peão, faz torre D2 o Marshall. E a partida continua com torre C1. Torre C1, um lance muito forte aqui do Capa Branca. Ele já ameaça a torre C2, trocando as torres e passando o peãozinho aqui para promover, né? Então essa jogada também vem defender o peãozinho de C4 e ameaça uma coisa mais importante, torre C2, né? Então o Marshall faz uma jogada bem ok, ele faz bispo D1. A intenção dele é segurar essa casa, não deixar a torre do Capa invadir. Só que o Capa é cruel, olha aqui, ó. Primeiro gambito, primeiro sacrifício de peão aqui na posição final da partida, muito técnica. Ele faz C3. Esse lance é muito forte, está atacando a torre de um lado, um peão do outro, aí tem que tomar. O Marshall toma, faz B por C3 e o Capa Branca sai com a sua segunda pedrada na posição, seu segundo sacrifício aqui. Ele faz B2, já avança o outro peão. Ele nem retoma aqui, peãozinho de C3. Ele avança primeiro, que essa jogada é muito mais forte. Esse peão está ameaçando promover no próximo lance. As brancas não podem permitir isso. Tem que tomar esse peão aqui, é praticamente obrigatório para não perder essa partida. E aí o Capa Branca consegue o que ele queria, né? Desviar a defesa do bispo e ganhar uma peça. Então ele sacrifica dois peões aí em troca de uma peça de uma maneira muito interessante. O Marshall tomou esse peão está promovendo, tem que tomar torre por B2. Caiu o bispo, essa era a ideia do Capa. Torre por D1 tomando o bispo aí das brancas, com uma peça a mais agora, só que com dois peões a menos. Vamos ver como que o Capa Branca ganhou esse final. O Marshall fez torre C2, uma jogada bem ok, aí coloca a torre atrás do peão para talvez já sair disparando o seu peão e promover. Tem que conseguir promover alguns dos peões, senão não tem chances brancas. O Capa Branca, é lógico, não vai permitir esse plano, então ele começa com o bispo F5, atacando o bispo, a torre aí do Marshall. A torre tem que sair daí, a torre vai para B2. E o Capa Branca faz uma jogada cruel. Torre C1, já coloca a sua torre atrás do peãozinho das brancas. Controla muito bem esse peãozinho. E a partida segue com torre B3. O Marshall ainda tenta defender o seu peão. Está conseguindo no momento, mas a partida segue com bispo E4. O Capa Branca agora começa seu show no final de ataque. Não adianta cobrir aqui, tá? De peão, que está chegando torre na sétima, torre C2 aqui. E esse peão vai cair de qualquer jeito. Então o Marshall já foge com o rei para H3, faz rei H3. E o Capa Branca faz torre C2, coloca a torre na sétima, ameaçando o peãozinho de F2. O peãozinho está morto, o rei não consegue vir defendê-lo. A torre não consegue vir defendê-lo. Então, esse peãozinho está morrendo, peãozinho de F2. O Marshall resolve sair avançando aí, sair correndo com esse peão. F4 e salva o peão, lógico. H5, uma jogada muito fina aqui no final de partida, feito pelo Capa. Ele avança o peão de H, tira essa casa aqui, ó, do rei
das brancas. Já começa a encurralar esse rei. Agora ele tem duas casas aqui que ele pode utilizar em caso, por exemplo, de cheque, né? Dessa torre branca aí do Marshall. Ganha mais uma casinha. Começa a prender, porque olha só, se o rei vier para cá, já tá caindo o peãozinho lá de H2. Uma jogada muito fina aqui do Capablanca no final. A partida segue com G4. Marshall tentando um esperneio aqui com uma peça a menos, ainda resiste. Com G4. Capablanca toma esse peão com H por G4. Aí tem que retomar. Rei por G4 retomando. E o Capablanca toma o peão de H2. Cai o peãozinho de H lá das brancas. Marshall segue com torre B4. Ameaçando o bispo aí das pretas. E preparando para o seu peãozinho avançar mais uma casa. Capablanca faz F5. Ai, que pedrada. F5 é cheque e defende o bispo ao mesmo tempo. O Marshall faz rei G3 aí atacando a torre do Capablanca. Capablanca faz torre E2. Esse lance é muito forte. Para que a torre está atacando o peãozinho de E3, a base de peões aí das brancas. E o rei não consegue se aproximar, que tem bispo, que tem torre, para defender esse peão. Mais um peãozinho morto aqui pela técnica de finais impressionante do Capablanca. Frank James Marshall ainda faz torre C4, coloca a torre na frente do peão, ameaçando descer a torre e avançar o seu peão, que é a sua única tentativa aqui nessa posição. Só que já cai o peão de E3, né? Torre por E3, esse lance vem com cheque. Marshall manda o rei para H4. Não dá para subir com o rei aqui para F2 para atacar a torre, senão já está levando também torre F3 e está caindo o peãozinho de F4. Então o Marshall joga o rei lá em H4 e o Capablanca faz outro lance fino aqui no final. Rei G7 trazendo o seu rei para a briga. Traz o seu rei para defender a estrutura de peões. Aqui ele já leva cheque com torre C7. Capablanca manda o rei para F6. Não tem cheque de novo para essa torre aqui, ficar esperneando aqui, dando cheques no fundo. Agora o bispo domina essa casa. Portanto o Marshall faz torre D7. Cortando aí o rei. Acho que querendo dar cheques aqui talvez. Tá muito difícil a posição aqui para jogar de brancas. Uma peça a menos e ainda contra o Capablanca. Capablanca não perdoa um lance aqui na posição. Olha o próximo lance do Capablanca. Bispo G2, malandro. Olha que lance fino, lance de campeão mundial. Não é à toa, né? O Capablanca foi campeão mundial. Esse aqui é lance de campeão mundial mesmo. Bispo G2, olha que lance bonito. Bispo G2 prepara torre H3, que é o mais forte, e prepara também torre F3. Cruel jogando finais do Capablanca. Já começa a encurralar esse rei das brancas de uma maneira que não tem como resistir. Aqui o Marshall ainda segue jogando, uma posição totalmente perdida. Um torre por D6. Capablanca volta o rei para G7. E aqui calcula um pouquinho o Marshall e abandona a partida. Que vitória aí do Capablanca. Entregando 2 peões para ganhar o bispo aí das brancas e vencer com uma técnica impecável. Essa posição não foi à toa que desistiu o campeão norte-americano. Aqui não tem o que fazer, ó. É a vez das brancas jogarem. Tudo que elas jogarem aqui, elas perdem. Eu vou continuar dando cheque aqui com a minha torre nesse rei do capa. Continuar dando cheque aqui, o capa sobe o rei para H6. E agora está chegando o lance torre H3 mate. Imparável no próximo. Nada que as brancas façam aqui vai defender. Então não adianta continuar dando cheque com essa torre. Se subir a torre, por exemplo, para D2, vou atacar o bispo, né? Não dá tempo. Torre H3. O rei tem que fugir para G5 única. Torre H5 mate. Fatality. Não tem tempo de vir tomar o bispo. Outra jogada que você pode pensar, vou sair avançando meu peão, né?
Aí leva mate do mesmo jeito. Torre H3, rei G5, torre H5, mate. Não tem jeito de escapar no mate aqui. Capa branca de uma maneira cruel ameaça mate em 2, mate em 3. Tem um mate em 5 doido ali da máquina, que a máquina manda dar cheque aqui, que se o rei subir, entregar a torre aqui. Então, tipo um lance idiota, né? Não dá nem pra analisar, só pra tardar o mate, pra fazer o rei tomar essa torre aqui. Vai tomar o mate agora em 2 ou 3, né? Então não foi à toa que Frank James Marshall desistiu nessa posição. Jogadas muito finas, como Bispo G2, ganhando a casa de H3, casa de F3 para sua torre. Espetacular aí a maneira que joga xadrez. José Raul Capablanca. Vamos dar uma olhada na revisão da partida? O Marshall fez 84.0, Capablanca fez 94.9. Não é à toa o apelido também do Capablanca de a máquina de xadrez. Joga igual a máquina, igual a engine aqui. Olha só, 30 melhores lances. Vamos ver quantos lances teve na partida? A partida oficialmente mesmo teve 49 lances. Vamos arredondar para 50, vai. De 50 lances, 30 melhores lances pro Capa, 21 pro Marshall, 11 ótimos contra 7. Só 2 imprecisões do Capablanca contra 5 aí do Marshall. E mais nenhum erro, nenhuma chance perdida, nenhuma gafe. O Marshall ainda cometeu mais 3 erros. Jogar xadrez contra o Capablanca não é moleza, malandro. Às vezes você pensa que está enfrentando um Stockfish. Se você gostou dessa partida aí, dá um like pra gente. Se inscreve no canal. Até a próxima partida aí da série As Melhores Partidas do Capablanca. Fiquem todos com Deus. Valeu!